Bom, tô voltando aqui porque eu acabei outra live, acabei não controlando bem o tempo, acabei outra live e não respondi as perguntas, né? E nem terminei o texto aqui, que é a parte final sobre as justificativas teológicas da intolerância, né? Então tem Lucas e Monique aí. É, Monique, você colocou uma pergunta que era a tolerância positiva e não a intolerância, que é ameaça à democracia. Se você puder repetir aí, eu agradeço. Lucas também fez vários comentários, eu acabei não acompanhando. Peço desculpas aí. Bom, se vocês puderem fazer aí a pergunta, eu respondo aqui. Bebi uma aguinha. Eu fiquei seco. Rapaz, passou rápido demais. Tinha uma do STF também, que aí aí botava Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Jadilson, que fez essa pergunta do Alexandre de Moraes e Bolsonaro aí. Se você puder botar de novo, eu agradeço. Pois é, Lucas, esse tema eu acho muito bom e um tema muito propício para o tempo que a gente está vivendo, quer dizer, inclusive para ajustar em nós a questão da tolerância e da intolerância e do intolerável, porque muitas vezes a gente acha que tem uma postura de tolerância e não é verdadeiro, né? A gente não tem uma postura verdadeiramente de tolerância. E muitas vezes a gente acha que é a indiferença que é o caminho verdadeiro da tolerância, que também não é. A tolerância não é a indiferença, né? E isso para a gente é fundamental, a gente perceber que a discussão é mais ampla. E aí é que está, né? A complexidade da discussão, ela contribui para o aprofundamento. Por isso que eu peguei um texto aí sobre tolerância do ponto de vista da ciência política, e apesar de o texto ter seu valor e tudo, eu penso assim, quanto a riqueza mais há nessa discussão do Riquet, né? Bom, aqui Lucas colocou, Miguel Reale fez um comentário que eu acho que está no contexto da igualdade material enquanto tarefa. Ele comenta que a Constituição dizer que o Brasil é uma república significa dizer que deve ser. É isso, né? Melhor que tenha a proposta formal para que se possa colocar a proposta, a busca real. Mas enquanto defensores verdadeiramente de uma noção de justiça, que nós precisamos perceber que a justiça não é uma justiça que só seja formal, ela não é justiça integral, ela não efetivou-se ainda, e isso é importante para nós, né? Que a justiça se efetive. Então, melhor formal do que não ter, mas só formal também não serve, né? E se não leva em consideração as desigualdades, neste sentido que o Rawls e o Riquet colocam, aí também temos problemas, né? Monique diz aqui, a tolerância positiva, enquanto uma virtude, tolera o intolerável e não o intolerante. Seria esse um ponto onde se dá para fazer uma correlação com o exercício da democracia? Não, o caso é o seguinte, a tolerância, ela vai aceitar a intolerância na medida em que essa intolerância, ela, digamos assim, não se exerce. Vou dar um exemplo, ou seja, uma pessoa que, sei lá, é islâmico, ele pode não tolerar, pessoalmente falando, porque tem um âmbito pessoal, que outros sejam de outras religiões, vamos dizer assim, né? Estou exagerando, nem foi um bom exemplo, mas agora já foi. Mas desde que ele não faça nada que prejudique a liberdade do outro de aderir àquilo que ele deseja, isso ainda não é intolerável. Só será intolerável aquilo que ameaça a liberdade de adesão dos outros. Ou seja, eu posso gostar de música erudita e achar que quem ouve outro tipo de música está fazendo uma coisa muito ruim
e principalmente se ouve alto perto de mim, aquilo é intolerável, eu tenho uma intolerância grave sobre isso. No entanto, eu não posso ir lá sair matando quem tem gosto musical ruim. E aqui é que está, o exercício da democracia, ele pressupõe a tolerância. E inclusive pressupõe que existam pessoas que tenham dificuldade de tolerar o outro, né? De aceitar o outro. Mas desde que ele tendo dificuldade, ele não pode exercitar o cerceamento do outro e cercear a possibilidade do outro aderir livremente, né? Então, eu posso ter filhos, quero ter filhos, e eles querem ouvir música muito ruim. Eu tenho que tolerar aquilo, né? É mais ou menos isso. Mesmo que seja intolerância, eu tenho uma sensação péssima, uma intolerância com aquilo ali, né? Que dá mais ou menos o mesmo efeito quando eu tomo lactose, eu que sou intolerante à lactose. Então, o Lucas falou aqui, eu achei muito interessante, nunca tinha pensado nesse aspecto da indiferença. Pois é, Lucas, e esse é um risco que eu acho que a Europa passa muito fortemente hoje, ou seja, a ideia de que tolerância é indiferença. Então, e isso está atingindo muitas vezes a gente e estamos todos indiferentes a tudo, né? Ou a muita coisa importante, indiferentes ao outro, indiferentes à miséria, indiferentes à fome, indiferentes à dor, indiferentes à solidão. E isso não pode a gente achar que a intolerância, eu tolero tudo que existe no mundo e tchau, não é isso, né? Bom, Monique, outra pergunta é sobre a liberdade positiva determinada pela Constituição. Pode ser entendida como liberdade mesmo? Num certo sentido, sim. Mas aí é que está. Ali é o âmbito jurídico. Existe o âmbito cultural, o âmbito religioso, que essa liberdade aí ela não domina, né? Ela não tem, digamos assim, ela não é dona, né? Então, a gente tem no aspecto jurídico, ela tem uma relação com a tolerância, sim. Vamos lá, Alexandre de Moraes, aqui do Jadilson, mandou bloquear algumas contas de políticos, Facebook, Instagram, de seguidores de Bolsonaro, antes de investigá-lo. Se configura como intolerância? Eu acho que aí não é um discurso de tolerância ou de intolerância. Eu acho que aí é uma questão mais, dentro do Estado democrático, ou melhor dizendo, dentro do Estado de Direito, isto, conforme a Constituição do Brasil, é legal, é correto ou não, né? Porque aí é uma questão basicamente jurídica. Então teria que ver dentro desse aspecto. Sobre a questão, quer dizer, dessas contas, aí teria que ver as contas também, porque eu não tenho muita precisão sobre o inquérito, né? Mas vamos abstrair dessas contas. Mas, por exemplo, se a gente imagina que existam contas que estão cometendo crimes, aí precisa fazer o processo ou elas devem ser bloqueadas, né? E tem lá contas dizendo vamos matar todos os professores de filosofia. É preciso fazer uma investigação ou essa conta tem que ser parada antes? Eu não sei, assim, uma resposta simples eu não sei. Penso que do ponto de vista jurídico a gente tem um caminho a seguir. E do ponto de vista da cultura, aí eu acho que é uma coisa para discutir mesmo, né? Por isso que a questão da discussão da tolerância, ela é ainda muito difícil e ela é sempre um consenso conflituoso, né? E por isso que muita gente fica doida, porque não vai ter, não requer uma resposta, está certo ou está errado. Nesse caso específico, mais difícil ainda, porque precisa ter um conhecimento do aspecto jurídico do país, um conhecimento disso, né? E aí eu não sei se eu teria opinião formada sobre isso, né? Com muita clareza, não. Eu realmente não tenho muita clareza porque não conheço bem, então fico sem jeito de falar e de impor, de propor uma resposta, né, aceitável. O que eu sei é que é preciso avaliar nas instâncias necessárias, né? Quer a instância da justiça, quer a instância da cultura, né? Se eu não tiver, o Lucas comentando, se eu não estiver lembrando errado,
ele me corrige. Mas algo do tipo Alexandre de Moraes bloquear contas de apoiadores de Bolsonaro sem... foi a pergunta, foi a mesma, tá certo. Beleza, Lucas, obrigado, Jadilson. Eu acho sim, Monique, que esses 3 termos, eles têm realmente tolerância, intolerância, intolerável, eles têm uma necessidade de chegar na questão religiosa, na questão teológica, né? Então, como só tem nós aqui, eu vou fazer essa parte final e acabo essa segunda live aqui. Vou tentar ser rápido, só para fechar aqui. Do ponto de vista do Riquet, voltando aqui à parte final do texto, deu um golpe aí, né? Agora vocês não vão poder sair tudo ao mesmo tempo, não. Ele vai dizer, olha, existe aí uma discussão que ele vai colocar, né, que não precisa necessariamente você correr a outras instâncias. Ele está falando da fé cristã, como eu já falei, o Riquet é presbiteriano. Ele faz uma crítica a Agostinho, eu acho que teve uma compreensão de Agostinho equivocada sobre uma discussão exegética lá, de força-os entrar no banquete, né, que é uma passagem de Lucas 14, 23, mas ele vai dizer o seguinte, e ao longo da história, as religiões usaram muita violência da convicção, entendendo a violência da convicção também como uma violência na convicção, né? Então a pessoa usou muito, né? E muitas vezes usou o temor, né, para a fé, para impor a fé, né? Contra dissidentes, contra não crentes, né? Contra aqueles que consideravam um erro, contra a ameaça do relativismo, do indiferentismo, né? Porque é isso, o Riquet é contra o relativismo, mas isso não justifica a imposição de uma fé, né? Então, ele vai dizer que foi bom para a história da igreja, principalmente a católica, mas também outras que tiveram esse acesso, no caso do cristianismo, a perda do poder secular, né? Quer dizer, é preciso, de um certo tempo para cá, compreender que o único poder de um cristão, no caso, como ele, ou como das religiões cristãs, é o poder da palavra, ou seja, sai-se da violência da convicção à não violência do testemunho. Então aí ele vai dizer sobre isso, né? Que é preciso perceber que houve um passo assim, né? E aí tem a crítica bem forte ao cristianismo no geral e ao catolicismo de maneira mais específica, que é a era constantiniana acabou, né? Então a igreja ela perdeu essa força que ela tinha, né? Do poder secular, e ela percebeu que agora é preciso retomar aquela coisa da palavra do evangelho, que ele usa a expressão aqui, ele falava com autoridade, que é recorrente aí no discurso sobre o que Jesus disse, né? Então, internamente, as próprias confissões de fé, o Riquet vai dizer, olha, também é preciso tomar o cuidado do uso da tolerância, né? Para que não haja uma imposição da força, a fé imposta de modo forte, né? De modo como que uma obrigação, como imposição. E isso pressupõe um reconhecimento recíproco, né? E esse, no caso do contexto que ele está falando, que é o contexto cristão, esse reconhecimento ele se dá, recíproco se dá no próprio Evangelho. Então ele aponta as igrejas primitivas, ele fala de uma multiplicidade no início do cristianismo, uma unidade que é plural, ele vai dizer, né? Existe uma unidade, mas existe uma diversidade, e aqui eu penso que ele está muito ligado tanto à imagem dos apóstolos quanto à imagem das igrejas, né? Que era a igreja de, Tessalônica, Coríntios né? Várias igrejas. Então ele vai dizer que é preciso sair de uma noção assim, né? de uma unidade que é forçada para uma unidade que é real, e ele usa, por exemplo, que a multiplicidade é uma coisa tanto do início do cristianismo, que são 4 evangelhos e não um só, né? Não escolheram um só contando a história, mas como escolheram 4, né? Como boa nova aí desse anúncio. Então ele diz que é isso, que é buscar a proximidade, buscar a solidariedade, buscar viver, né? Sem uma espécie de unidade, né? Sem uma necessidade de fusão e de confusão também, né? E ele vai dizer que esse espírito deve ser aberto não só ao cristianismo, mas como a outras denominações,
outras formas, também sem nenhum negócio de sincretismo, de adesão, de misturar coisas. O Riquet quer que você seja verdadeiramente aquilo que você é, e que você, em sendo verdadeiramente aquilo que você é, você possa viver a sua vida, a sua adesão de maneira verdadeira, né? E ninguém seja obrigado a aderir a algo que não tenha verdade própria, né? E isso a gente pode dizer, que o Riquet vai dizer, que uma das fontes fundamentais para a gente pensar a tolerância é a noção de alteridade, ou seja, eu preciso perceber que o outro é diferente de mim, e essa diferença ela não é algo que eu tenho que destruí-la, digamos assim, mas é uma diferença que pode muito bem me enriquecer, me fazer muito mais, muito melhor, né? E isso é um caminho, lembrando de novo, que para mim o que é fundamental nessa definição do Riquet é compreender a tolerância como uma virtude que é uma ação de negar-me o desejo, muitas vezes, de impor minha convicção, de impor aquilo que eu penso à força, mas também uma forma de perceber que há um movimento ativo, um movimento em que a virtude me faz andar, que não é só não fazer, não querer matar ninguém, mas também propor, ser capaz de perceber que é necessário que a gente caminhe juntos nesse mundo, né? Não tem outro mundo não, gente. A gente vai andar nesse mundo junto e a gente precisa caminhar nele o melhor possível. O que eu penso é que hoje, com essas redes sociais, com esse tempo que a gente vive de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nós precisamos verdadeiramente ter clareza de nossa unidade, né? De nossa necessidade da tolerância, e uma tolerância sem que caia na indiferença, e uma tolerância que saiba reagir também ao que não é devido, ao que não é bom, ao que é incorreto ou indesejável, e principalmente a gente está na vigilância contra aqueles que, em maior ou menor medida, querem impedir que a liberdade de aderir aquilo que não, digamos assim, que não causa destruição, não provoca o mal, possa ser feito por cada um de nós, ou seja, que cada um de nós possamos ter a liberdade de aderir àquele conjunto de ideias e de convicções que nós achamos justas, né, ou corretas. E isso é importante também para que a gente possa perceber que fazer bom uso dessa liberdade que temos, né? Porque aí a gente vai perceber o quão responsáveis somos por uma vida de tolerância, o quão responsáveis somos por que o meu exercício da liberdade ele seja verdadeiramente um exercício exercido na justiça, na convicção, na busca efetiva por isso. Bom, peço desculpas aí se falei demais. Se alguém tiver alguma pergunta, põe a mão aí, porque eu acho que já tá bom, né? Foi a maior live que eu já fiz até agora e me descontrolei com o tempo, mas é isso, faz parte. Eu acho que dei mais aula do que fiz live, mas é isso mesmo, da minha parte. Então agradeço a quem acompanhou aqui ao vivo, a quem estava desde a outra live e chegou aqui agora, fez perguntas, agradeço muito. Obrigado, Monique, obrigado, Lucas, obrigado, Jadilson. E semana que vem teremos uma live com João Carlos Nara Júnior sobre um tema que ele trabalhou no mestrado dele, que é a questão da arte sacra, né? E como ela tem a ver com a recepção na igreja lá de Santa Rita, no século XVIII ou XIX, se não me engano, mas acho que é século XVIII ou XIX, agora eu estou na dúvida. Tá bom, gente? Obrigado aí mais uma vez, boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima semana. Abraço! A live vai para o YouTube, quem quiser acompanhar lá, curtir o canal, seguir, tá ótimo, tá bom? Abraço!